E hoje nós vamos ver como tema um modelo de sexualidade através das gerações, e nós vamos estudar aqui um episódio, apenas uma faceta que demonstra, em parte, o que era esse tema sexualidade nas gerações e na vida da família do rei Davi. Ninguém menos que o rei Davi, que é aquele que está na linhagem de Cristo, é aquele que expressa uma aliança de Deus para com o seu povo, que levou que foi um portador do propósito de Deus de redenção até Jesus, não é? Então, Davi, que foi um dos reis, o mais conhecido, o mais importante, o que mais retratava a figura messiânica, ele também está aqui na nossa agenda para vermos alguns fatos da vida dele aqui hoje, que nos ensina muito como famílias. Então, o tema de hoje é um modelo da sexualidade através das gerações na família de Davi. Bom, gente, quando nós falamos de sexualidade, logo vem à nossa mente, né, as regras morais que são ensinadas, que são transportadas de uma geração para outra, né? Eu e você desenvolvemos os nossos pensamentos, as nossas percepções do mundo e as regras que moldaram a nossa vida, a nossa conduta de moralidade, dentro de uma estrutura social e dentro de uma estrutura também familiar. E essas regras de padrões morais, elas sempre estão sofrendo ataques, né? Estão sempre sendo forçadas a mudar, e essas forçações de barra, né, dessas mudanças, quase sempre elas nascem, às vezes, de minorias que não expressam o extrato social, mas que alcançam, ora pela televisão, ora pelas redes sociais, alcançam notoriedade e influência no nosso meio, e acabam também concorrendo com a família no papel de ensinar os costumes, no papel de lastrear, não é, o que é o certo, o que é o errado, o que é o padrão de moralidade, segundo o que nós cremos, segundo o que fomos ensinados. Então, todos nós que aqui estamos, que somos cristãos, temos na palavra de Deus uma regra de fé e princípios, que é uma regra de fé e princípios absoluta. Não é, a palavra de Deus, ela não pode ser relativizada. Então, quando nós nos deparamos com princípios expressos na palavra de Deus, nós estamos falando de valores que são absolutos e são aplicáveis às nossas vidas, ainda que eles estejam externados em situações familiares antigas, em contextos sociais um pouco diferentes dos nossos, em um tempo histórico que está localizado um pouco distante da nossa realidade, mas isso não nos impede, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos ensina todas as coisas, isso não nos impede de extrair princípios e valores eternos aplicáveis a todos nós. De modo que o que nós queremos que você saia daqui entendendo hoje, nessa manhã, é que a família cristã, ela deve ter uma primazia na formação dos valores concernentes à nossa conduta na área da sexualidade. A família tem um papel fundamental, tem um papel importante, e nós não podemos ceder às pressões e às concorrências que nós enfrentamos do mundo. Digo mais uma vez, às vezes, essas concorrências são traduzidas por minorias que se apossam de meios influentes e chegam na minha casa, na sua casa, às vezes até através do celular, com aquilo que o seu filho está assistindo, está entregando o tempo dele, está sendo desenvolvido, e às vezes não de uma forma tão escancarada, né? Apesar de que hoje em dia não se tem muitos filtros, né? Mas às vezes a criança está assistindo alguma coisa ali que aparentemente é inocente, mas já está incutindo nela princípios e valores que são contrários à palavra de Deus. E nós, como famílias cristãs, precisamos
nos ajudarmos mutuamente, né? Nenhum de nós estamos isentos a isso, nenhum de nós estamos fora dessa influência, mas nós precisamos, como famílias, produzir uma marca maior na vida dos nossos filhos. E então, vamos entender como é que esses processos aconteceram, de uma certa forma, aqui na vida desse homem chamado Davi. Um homem cuja vida foi uma vida de muito sucesso, de muitos grandes feitos, mas também de situações terríveis. Um homem que alterna entre grandes vitórias e momentos de estar assim, humilhado diante de Deus por causa de situações de pecado, por causa de erros cometidos e, às vezes, erros rotineiros, erros repetidos, que tornaram a vida desse homem, que a Bíblia chama segundo o coração de Deus, e, às vezes, muitas vezes, nós mesmos olhamos para ele e falamos assim, como que um homem que faz tal coisa pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Ora, Davi tinha uma capacidade enorme também de se humilhar diante de Deus. Era um homem humilde, um homem que, apesar de se tornar o rei de Israel, ele tinha a capacidade não apenas de pecar, como todos nós temos, mas ele também teve a sua vida marcada pela capacidade de se humilhar diante de Deus, não é? E nisso nós aprendemos com Davi, nisso nós aprendemos com o seu exemplo. Mas, na vida de Davi, há vários maus exemplos também que nos ensinam. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje, no sentido de sermos protegidos, sermos guardados por aquilo que são princípios e valores eternos da palavra do Senhor. Portanto, abra a sua Bíblia aí no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11, vamos ler do verso 1 ao verso de número 17. 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 17, essa famosa história trágica de adultério. Está escrito aí, na primavera, época em que os reis saíam para guerrear, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. E do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe, envia-me Urias, o hitita. E Joabe enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse, vá descansar um pouco na sua casa. E Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para a sua casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber, deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então, Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu te mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi
o convidou para comer, beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas e seu senhor dormia, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Vamos orar? Senhor, nós nos curvamos diante da Tua palavra, porque nós cremos sinceramente que ela tem valores eternos aplicáveis às nossas vidas, e por isso nós estamos aqui nesse tempo sedentos de que o Senhor fale aos nossos corações, de que o Senhor nos ensine, de que o Senhor nos corrija, de que o Senhor nos instrua segundo os Teus princípios e valores eternos. Fale através do pregador, apesar do pregador, fale por cuidado com os Teus filhos, fale por cuidado com o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, como famílias, como igreja, e nos deixe sair daqui nessa manhã, Deus, confrontados por Tua palavra e transformados por tudo aquilo que só o Senhor pode nos fazer. Nós Te agradecemos por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa história, ela é conhecida por maioria de nós. Você possivelmente já leu esse texto sagrado por muitas vezes, aprendeu dessa história, ouviu muitas mensagens sobre ela, mas é sobre isso que o Senhor quer falar conosco aqui nessa manhã e nos ensinar algo novo, porque a palavra do Senhor, ela tem esse poder renovador, ela sempre se renova em nossas vidas, trazendo a transformação que a gente precisa no tempo que a gente está vivendo. Então, quando nós olhamos para a vida de Davi, esse homem chamado segundo o coração de Deus, nós temos páginas e capítulos e histórias da vida de Davi que tiveram repercussões em toda a sua família, pelas suas escolhas, pelo seu posicionamento, por aquilo que ele fez consciente e trouxe a tragédia sobre a casa dele, a calamidade sobre a casa dele. Então percebam que, apesar de sermos, irmãos, uma bênção no Senhor, apesar de sermos alcançados pelo favor do Evangelho, apesar de você e eu sermos salvos por essa graça tão maravilhosa de Jesus, isso não nos isenta de cuidarmos de uma relação com Deus, de cuidarmos das nossas atitudes, porque elas podem ter repercussões eternas, elas podem ter repercussões que extrapolam a nossa esfera individual e alcançam as nossas famílias e as gerações que vêm depois de nós. É muito comum nós percebermos, às vezes na igreja, temos uma preocupação enorme com maldições que tenhamos recebido dos nossos antepassados. Demônios, influências demoníacas que passam de uma geração para outra nas famílias e fazem situações se tornarem repetidas e desastrosas dentro dos lares. Nós não desprezamos o fato de que maus hábitos, costumes estabelecidos de forma errada e contrários ao Evangelho dentro de casa, eles passam sim de uma geração para outra, apesar de sabermos que o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado e estabelecer uma nova linhagem, uma nova geração a partir de nós, se cuidarmos de seguir de todo o coração em uma entrega genuína e total ao Senhor Jesus, ao Evangelho. Mas o que nós precisamos meditar aqui hoje não é apenas sobre aquilo que talvez os nossos pais fizeram,
os nossos avós fizeram, os nossos bisavós fizeram e se tornaram como um hábito, um mau hábito consolidado nas nossas famílias e, de alguma forma, isso tenha chegado em nós e influenciado a nossa forma de ser, a nossa forma de viver, a nossa conduta e as nossas decisões na vida. Não é apenas disso que nós queremos falar. Nós queremos tratar das maldições que hoje as nossas atitudes diante do Senhor podem quebrá-las, de modo que não passe de nós para os nossos filhos, não num sentido mágico, não num sentido meramente espiritual, imaginário, imaterial, mas num sentido de uma conduta transformada pelo poder do Evangelho, de modo que eu e você cuidemos da cultura estabelecida hoje dentro dos nossos lares, porque isso é efetivamente o que vai transformar as nossas vidas, transformar a vida dos nossos filhos e daqueles que, de alguma forma, forem alcançados pela nossa vivência, pelo nosso testemunho. Então, o que a palavra está expressando aqui através do exemplo de Davi, nós veremos no final dessa mensagem que, em parte, essa conduta pode ser também uma influência do que ele recebeu dos seus antepassados, mas aqui está retratada uma situação que é uma fotografia, um momento da história de Davi que, se nós olhássemos apenas para essa fotografia, a gente não conseguiria dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E que bom que Deus não nos mede por fotografia, não é? Que bom que Ele olha o filme da nossa vida, e não um momento. E quando nós olhamos aqui para esse momento de Davi, nós não queremos aqui anular o filme da vida de Davi, mas queremos aprender com esse momento fotográfico aqui, digo eu, porque talvez seja uma fotografia minha e sua, dos nossos atos, das nossas escolhas, do momento que a gente vive, e o Senhor pode nos ensinar aqui através da palavra dele. Bom, vejamos que primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração enquanto preparava essa mensagem aqui hoje, é que nós precisamos aprender a estar no lugar certo. Há tempo de estarmos em determinados lugares e há tempo de não estarmos em determinados lugares. Jerusalém era um lugar maravilhoso para se estar, mas na circunstância em que tudo aconteceu, Davi não deveria estar onde estava. Então percebam que o texto já começa assim: na primavera, época em que os reis saíam para guerrear, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Irmãos, para alguns pode até pensar e parecer estranho assim, será que Davi tinha mesmo que estar à frente da batalha? Porque, afinal de contas, seria vulnerável para um rei estar à frente de uma batalha, porque ele poderia ser morto. Irmãos, o padrão das guerras na antiguidade era que os reis estivessem nas batalhas. Estávamos aqui em uma circunstância de primavera, época em que os reis saíam para a guerra. O texto diz isso muito claramente no primeiro versículo. Os reis saíam para as guerras, porque no inverno rigoroso havia uma dificuldade até para se guerrear e os reinos se poupavam de terem outros inimigos além dos seus adversários, né? Não queriam derrotar o general inverno, eles queriam lutar contra os povos ao redor, mas não com as intempéries, com as dificuldades que o próprio clima poderia trazer. Então, quando era circunstância de primavera, comumente era a época em que eles saíam para o campo de batalha. É o que o texto está dizendo aqui de forma muito expressa. Os reis saíam à guerra, mas Davi não fez isso. Davi enviou o seu exército, enviou os seus generais, mas ele saiu da posição onde ele deveria estar.
Então percebam, irmãos, que tudo começa do fato de não estarmos devidamente posicionados. Tudo começa de onde nós estamos. Davi deveria estar à frente do seu exército. Davi deveria estar no campo de batalha. É óbvio que nós podemos imaginar como que a vida de Davi pudesse ser atarefada. Davi julgava as questões entre o seu povo, né? Naquela época os juízes também exerciam jurisdição, então deviam ser muitos conflitos para Davi resolver, muitas questões ali no reino que Davi precisava cuidar no seu dia a dia. Ora, mesmo que Davi não estivesse à frente no campo de batalha, ele teria muitos trabalhos para realizar em Jerusalém, mas não era naquele momento o lugar em que Davi deveria estar. Porque às vezes, irmãos, nós podemos achar muitas justificativas para estarmos num lugar onde não devemos estar. E às vezes justificativas estão plausíveis até, trabalhos importantes até, que nos colocam em lugares que nós sabemos que não deveríamos estar. Davi poderia ter muitas boas razões para não estar à frente daquele campo de batalha. Talvez uma guerra que não fosse uma guerra tão importante, contra povos que não fossem tão poderosos, que poderiam dispensar a presença do general de guerra Davi. Talvez por naquela circunstância ele tenha um exército muito bem preparado, que pudesse vencer aquela guerra mesmo sem ele estar presente à frente do campo de batalha. E talvez por suas muitas tarefas que Jerusalém exigia na presença dele física ali. Então percebam, irmãos, nós encontramos na nossa vida boas razões para justificar o nosso posicionamento errado. Não vai faltar a você e a mim, como não falta a Davi, como não faltou a Davi, boas razões para justificar por que ele ficou, por que ele não foi, por que ele não estava onde de costume os reis estariam em épocas de batalhas. Isso é para a nossa reflexão. Onde estamos? Qual lugar estamos agora? Qual a posição estamos assumindo neste dia que se chama hoje? Porque a posição que nós assumimos pode ser um fator fundamental para ganharmos ou perdermos as batalhas. Às vezes a posição de Davi ali não impediu que o seu exército vencesse a batalha lá no campo. Mas Davi foi derrotado dentro da própria casa. Entenda, irmãos, a vitória que Deus deseja para mim e para você, ela não está na onde o público pode ver. Ela está também dentro da nossa casa, onde Deus pode conhecer quem somos, o nosso caráter e a cultura que nós estabelecemos dentro de casa. E veja o que sucedeu a Davi. Ele permaneceu em Jerusalém. Aí o texto diz, no verso de número 2, uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Então imagina só, gente, um rei dormindo à tarde. Se havia muitos afazeres para ele estar ali em Jerusalém, o que esse cara estava fazendo dormindo à tarde? Talvez ele teve um banquete bom na hora do almoço e deu aquela dormidinha. Quem aqui gosta de fazer isso depois do almoço, hein? Eu conheço gente que não consegue trabalhar se não der uma dormidinha depois do almoço. Não consegue trabalhar à tarde se não der uma dormidinha depois do almoço. Irmãos, a verdade é que Davi estava posicionado no lugar errado, e vejam como que o ócio pode ser uma porta de entrada para deslizes na nossa sexualidade. O ócio pode ser uma ampla porta de entrada para os deslizes na nossa sexualidade.
E foi exatamente o que aconteceu. Ele está ali, fora do lugar onde ele devia estar, dormindo à tarde, aí ele levanta à tarde ali daquele sono gostoso e vai passear no terraço do palácio. E o texto diz: do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. E Davi então tomou uma decisão. O verso 4 diz que Davi mandou que a trouxessem. E o texto objetivamente diz: e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza da menstruação. Então perceba, Davi fora da sua posição, Davi entregue ao ócio, vai passear no terraço. E eu posso imaginar que o terraço era um lugar aberto, onde ele poderia ver os quintais de várias casas. O lugar de onde o rei conseguiria ver o movimento do que acontecia nas casas em volta. Era uma janela enorme para a vida ali em Jerusalém. Os palácios costumavam ficar nos lugares altos. Dali do terraço, o rei conseguiria ver os movimentos, as coisas que aconteciam. Então, irmãos, hoje nós não vivemos em palácios, mas quais têm sido os terraços da nossa vida? A reflexão que Deus chama a mim e a você é que, se estamos fora da posição, se estamos no ócio e vamos para o terraço, nós estamos sujeitos a criar todas as condições necessárias para que algo nos tire do propósito de Deus para a nossa vida, e tem repercussões em toda a nossa casa. Ele foi ali para o terraço e viu aquela mulher bonita se banhando. Betseba. Qual é o terraço que eu e você estamos hoje? Às vezes, nos dias de hoje, nós não precisamos sair do quarto para encontrar esse terraço. Às vezes, no ócio perdido ali nas redes sociais, na internet, é fácil sair e pode ter certeza, você vai encontrar uma Betseba tomando banho. E ela vai atrair os seus olhos. E ela vai gerar no seu coração um desejo. E eu não estou falando para reis aqui, estou falando para rainhas também. Homens e mulheres são seduzidos por esse mesmo caminho, fora de posição, entregues ao ócio, caminhando por lugares onde não deveriam caminhar, vendo coisas que não deveriam ver. Irmãos, se é algo que não nos leva a consumar um ato, como é o caso de Davi, vai ser algo que pelo menos vai poluir a sua mente e trazer danos terríveis também na sua relação com Deus e na cultura estabelecida dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, ou se você não é casado, isso vai ter repercussões nos relacionamentos que você vier a ter. Não tenha dúvida disso. O que a gente olha, o que a gente observa, o que captura o nosso coração, os nossos olhares, o que nos seduz, ainda que isso não tenha se tornado um ato consumado, isso nos influencia. Isso nos influencia. Aqui nós percebemos nessa história exatamente isso, que ele não teve dúvida, viu aquela mulher bela e mandou buscar aquela mulher e chamou ela para o palácio. E eu e você podemos perceber que alguns questionamentos surgem aqui diante da situação que Davi vivia.
porque os seus soldados estavam na guerra, mas a sua família estava em casa. Davi tinha pelo menos 6 esposas naquela ocasião. Davi tinha mulher. Onde estavam suas mulheres quando isso aconteceu? Você já pensou sobre esse prisma? Quando Davi estava ali, onde estavam suas mulheres que ele teve tempo para sair, passear, olhar, planejar, receber essa outra mulher que não era a mulher dele? Agora, o texto traz aqui informações importantes para nós. Aliás, as Escrituras trazem informações importantes para a gente entender esse contexto. Davi tinha 6 mulheres, mas ele não tinha uma esposa de verdade. Entende, irmãos? Ele tinha 6 mulheres, mas ele não tinha uma esposa de verdade. Sabe por quê? Porque naquele contexto de poligâmico que Israel estava envolvido, não era o desejo primário de Deus que houvesse uma relação poligâmica, não é um modelo original de Deus. Deus não planejou que fosse assim, mas Israel se contaminou com os povos ao seu redor, e os casamentos, irmãos, eles expressavam, às vezes, tratados políticos. Não é porque um rei amou uma mulher, desejou planejar a sua vida com ela, ter filhos. Não. Muitos dos casamentos que os reis de Israel se submetiam, quando você olha para Salomão e vê lá quase 1000 mulheres em volta dele, compromissadas, ou concubinas ou esposas, aí você pensa, como é que, né? Eu tenho uma, e é um desafio. Me entregar, conviver, atender as expectativas do coração dela. Imagina 700, 300 mulheres e concubinas. Davi tinha 6, mas algumas delas retratavam exatamente acordos políticos, como Maaca, filha de Talmai, que era rei de Jesus. Você pode conferir isso em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 2. A gente tinha situações ali de outras que eram fruto de uma mera compaixão de Davi, como o caso de Abigail, que era viúva de Nabal. Isso é retratado em 1 Samuel 25, verso 32 e 33. Né? Por compaixão, Davi a tomou como esposa. A gente tem situação aí de Mical, filha de Saul. Essa expressava amor por Davi, essa tinha um ciúme tremendo por Davi. Isso gerou até problema entre eles. Mas ela também era fruto de uma relação, de um negócio que Davi fez desde lá de Saul, depois perdeu ela, depois ele recuperou ela de novo em um tratado comercial, em um tratado de guerra. Então percebam, por mais que ele tivesse ao redor dele mulheres, ele não tinha uma esposa de verdade na completude desse sentido, do que eu quero dizer. Não tinha. Ele estava ali perdido. As mulheres eram chamadas para servir aos apetites sexuais, aos interesses do rei. Não tinha uma relação de ternura, de entrega verdadeira, de amor verdadeiro nas relações estabelecidas ali com essas mulheres. E relacionamentos sem sentimentos se tornam apenas expressões fisiológicas da sexualidade e geram uma perene insatisfação. Então, Davi, apesar de ter mulheres ali, ele era um homem insatisfeito. Ele não tinha um relacionamento em sua completude. Ele tinha um monte de mulher, mas ele não tinha uma inteira na vida dele. Porque uma mulher inteira na vida dele poderia impedir que ele estivesse solto no terraço, poderia impedir que ele estivesse fora do propósito da vida dele de ser um rei à frente do campo de batalha. Porque uma mulher, na sua inteireza na vida de um homem, ela é a sua maior conselheira. E ai de nós se a gente não dá ouvido para as nossas mulheres. Quantas vezes a gente erra porque a gente faz coisas da nossa cabeça, da nossa teimosia, porque a gente não ouve as nossas mulheres. Ou a nossa mulher.
Davi não tinha isso, irmãos. Quando ele precisava se aconselhar sobre a guerra, eram os conselheiros que davam bons ou maus conselhos. Ele não tinha essa relação completa, que não se expressa apenas no ato sexual, de se satisfazer fisiologicamente, mas na ternura, no encontro, no desejo que é alimentado o dia todo, nas palavras, no toque, no cuidado, no carinho, nas formas de cuidar. Não. Ele vivia essa carência de uma intimidade real e verdadeira. E, irmãos, quer queira ou não, eu e você, principalmente vocês e eu que somos casados, nós sabemos que a nossa intimidade sexual também é uma proteção para as nossas vidas. Por isso precisamos cuidar da nossa relação com o nosso cônjuge. Por isso precisamos cuidar de que a nossa relação não seja apenas para satisfazer uma necessidade fisiológica. Seja uma expressão máxima de ternura, de carinho, de cuidado. Sabe por quê, irmãos? Há momentos na vida de um casal que o sexo pode nem acontecer, mas isso não faz morrer a sexualidade. Isso não faz morrer o cuidado, o carinho, a expressão de cuidar um do outro. Todos nós aqui estamos sujeitos a passar por momentos na vida que talvez você tenha algum tipo de disfunção, que o seu ato sexual não vai ser bacana. Mas isso não faz morrer o cuidado, o carinho, a sexualidade na sua expressão máxima ali um com o outro. Busque ajuda, busque tratamento, busque conselho. Mas o fato é que um casal, ele não pode ficar sem essa barreira, sem essa proteção, irmãos. E quantos cristãos estão se colocando nesse lugar? Quantas vezes o terraço da nossa vida, ele começa dentro do próprio casamento, em que os dois não se entregam mais, em que os dois não se encontram mais, em que os dois não se dão mais, em que não há carinho, não há toque, não há desejo, morreu a admiração, o distanciamento vai aumentando cada vez mais. E nós aprendemos há poucas semanas atrás que o distanciamento de Adão e Eva foi a circunstância perfeita que a serpente encontrou para sugerir o pecado original. Na vida de um homem, de uma mulher, a circunstância perfeita para o pecado, principalmente naqueles que são casados. Estamos falando aqui de um texto que expressa um adultério. Nasce desse distanciamento. Às vezes a gente olha para o texto e fala, Davi, que absurdo que você fez. Mas olha de uma forma mais ampla. Quem era Davi? Onde ele estava? Quem estava ao lado dele? Tinha 6 mulheres, mas não tinha uma esposa. A decisão era dele. E ele sofreu as consequências da sua decisão errada. Veja que sobe ao nosso coração também o questionamento assim, e essa Betseba aí? Será que ela é uma inocente, ela foi uma vítima do desejo do rei, porque afinal de contas o rei tinha um poder de vida e morte, se ela não cede, se ela não vai, ela podia ser morta? Claro. Mas você, olhando a história de Davi, o histórico dele, você não vê esse tipo de comportamento no rei Davi. E o texto mostra que, aparentemente, essa mulher, em momento algum, resistiu ao que Davi chamou ela a fazer. Quando você olha para o texto, você percebe que ela estava se banhando em um lugar de onde alguém poderia percebê-la. Às vezes, você não está se banhando em um lugar onde alguém pode percebê-la. Mas como que você tem se vestido? Como que são as suas postagens no Instagram? O que você quer despertar das pessoas com o que você posta, com a forma como você veste? O que você sugere?
Porque a comunicação é ampla. Você não precisa dizer com todas as letras o que você quer dizer. Davi chegou no terraço, Betseba não falou, me chama para o palácio. Não. Ela só sugeriu, tomando banho em um lugar público. Se não fosse um Davi que visse, qualquer um dos seus soldados poderiam vê-lo. Ela estava à mostra. Ela estava à disposição. No momento em que o marido dela não estava presente, na ausência do marido dela. O marido dela estava na guerra. O marido dela estava distante. Exatamente em um momento, em uma circunstância em que ela acabava de se purificar, ela acabava de sair do momento da menstruação, estava prontinha para ter relações sexuais. E estava se mostrando em um lugar público, que pelo menos do terraço do palácio ela poderia ser vista. Isso é muito sugestivo, não é, irmãos? Mas não pensa só na Betseba. Pensa na minha vida e na sua vida. Onde que nós estamos nos colocando em um lugar de exposição pública? O que estamos sugerindo com os nossos passos, com as nossas atitudes, com as relações que nós estabelecemos, com as pessoas que andamos, com quem conversamos, com as conversas, com os olhares, com os toques, com a forma de se vestir, com as nossas postagens, como eu já disse. O que a gente está sugerindo? Nós precisamos pensar nisso. Porque senão a história de Betseba e Davi, ela continua se repetindo na nossa casa. O texto mostra claramente que aquela mulher estava exposta, ela estava à disposição, e era uma mulher casada. Olha, irmãos, o texto diz que Davi tomou aquela mulher, levou para si no palácio, ela não resistiu. Ela teve relações com Davi, o texto diz que depois ela voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo, estou grávida. E aí, é o que a palavra de Deus nos ensina. Um abismo chama outro abismo. Uma situação de gravidez, que umas pessoas falam assim, estou grávida, então como é que eu resolvo esse problema? Eu aborto? Outro abismo. Aí Davi teve uma ideia brilhante do inferno. Vou chamar o marido dela de volta da guerra. Vou criar circunstância fática para que ele se deite com ela. E aí está tudo certo, porque ele vai ter deitado com ela e a presunção de paternidade está formada. Não é? Ninguém vai pedir DNA, não tinha programa do ratinho. Ninguém ia duvidar, o plano de Davi era perfeito. Chama lá o marido dela, dê um banquete, dê umas férias em plena guerra para o homem. Mas o homem era fiel. O homem era tão servo de Deus e do rei, mesmo sendo um hitita, não era dali daquele povo, mas ele era tão fiel ao seu rei que ele falou, absurdo, eu vou deitar com a minha esposa, ô rei, eu vou comer dos seus banquetes, a arca está em tenda, o povo está em guerra, os soldados estão lá na batalha, e eu não vou me dar esse privilégio, ainda que o Senhor tenha pedido e me dado esse presente, eu não vou me submeter a isso, ó rei. Ele dá uma demonstração de fidelidade e fica ali na porta do palácio. Ele não deita com a mulher. O rei insiste, está aqui no texto, ele não vai. E aí Davi não tem o que fazer. E busca um outro abismo. Buscou o abismo de tentar escamotear aquela relação adulterina. Não deu certo trazendo o marido. Aí ele busca um outro abismo
Então eu vou pôr esse cara na frente do campo de batalha. E ainda pôs o cara para ser o portador da sentença de morte. Levou para o general do exército a mensagem dizendo que era para colocá-lo em um lugar estratégico para ele ser morto. E assim aconteceu, e aquele homem foi morto. Tudo conforme o plano de Davi. E logo depois, o que Davi fez? Tomou aquela mulher por esposa, levou para a casa dele, levou para o palácio. Ele consumou aquela situação de adultério, aquela situação pecaminosa, e regularizou isso dentro da sua casa. E tinha agora um filho, tinha agora uma relação familiar mais profunda e estabelecida. Então, irmãos, o que a gente vê? Que o padrão trágico, ele continua se repetindo. Por isso, abra sua Bíblia aí em Tiago 1, 13 a 15. O que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15? Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15. Olha lá. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. E então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então veja, Tiago, aqui no Novo Testamento, está expressando uma matriz para todo o processo pecaminoso na vida de alguém. A gente tem a situação ali de uma cobiça, de um desejo, que nos leva a uma tentação, que nos leva a um caminho final, que é um caminho de morte. Tentação, sedução, desejo concebido na mente, e depois um pecado consumado que gera a consequência de morte. Então, irmãos, todo ato vergonhoso, ele nasce de um pensamento vergonhoso. A nossa imaginação contaminada pela concupiscência dos nossos olhos, pode nos levar a consumar atos que têm repercussões eternas. Cuide dos seus olhos, cuide do que alimenta a sua mente, porque esse é o processo de concepção do pecado na vida de qualquer homem, de qualquer mulher bem intencionado em viver o Evangelho. Eu não duvido do coração de Davi, irmãos. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu não duvido do seu coração, da sua boa intenção de querer servir a Deus. Mas se eu, nos colocarmos nesse mesmo caminho de concepção do pecado, o resultado não será outro que não a morte. Cuide daquilo que os seus olhos veem. Como diz o Evangelho, se o seu olho te faz pecar, arranque. Jesus não está nos ensinando a nos mutilarmos, mas Ele está dizendo, não coloque seus olhos nisso. Não ponha os seus pés onde você não deve estar. Naquela hora, naquele momento. Porque você vai ser seduzido pelo seu desejo. Você vai ser arrastado pela sedução. E você vai consumar um ato que já é pecado na mente. E tem uma consumação que gera consequências eternas. Cuide disso. Eu e você não estamos isentos do mesmo pecado que Davi cometeu. Não olhe para você pensando que você é melhor que Davi ou melhor que qualquer outra pessoa. Não, você está sujeito às mesmas questões que Davi estava sujeito. Nós não podemos baixar a guarda, irmãos. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Casamentos
bem estabelecidos, cônjuges que cuidam, que têm ternura, carinho, cuidado um pelo outro, casamentos que são cercas, que são proteções para que essas situações como a que Davi viveu não se repitam na nossa história. Sabe por quê? Porque o fim de tudo não é uma morte apenas de quem cometeu o pecado. Porque isso poderia, aos nossos olhos, até parecer algo justo. Mas aquilo que nós fazemos tem repercussão na nossa casa, na nossa família, na nossa linhagem. E é essa maldição que Deus nos chama nessa manhã a não estendermos a quem vem depois de nós. Sabe por quê? Porque quando você olha para o exemplo de Davi, o que isso fez suceder dentro da casa dele? Um princípio que foi estabelecido de geração em geração. Se você pegar a história aqui de 1 Samuel e caminhar um pouquinho para frente, você vai ver que dentro da casa dele surgiu situações nessa área da sexualidade. Um irmão estuprou a própria irmã, Amnon violentou Tamar. O outro irmão ficou insatisfeito, chateado com isso, sabe o que fez? Matou o irmão. Olha as tragédias, os abismos chamando abismos. E não satisfeito com isso, ele se revolta contra o pai, porque Davi foi omisso nessa situação toda. Ele não tomou atitudes. Além do seu erro gerar consequências na sua família, aquilo que ele deveria fazer como pai, ele não fazia. E posso imaginar até por causa das culpas que ele carregava. Pais que estão aqui presentes, não importa o que você tenha feito no passado, isso não anula a sua condição hoje em Deus de você ter que tomar decisões, posições que protegem a sua casa, a sua família. Davi certamente era um homem que carregava um peso enorme de culpa. Isso se refletiu na casa dele, os seus filhos. Imaginem, irmãos, um irmão ter relação sexual de forma forçada, violentada com outra irmã. Aí o outro irmão se sente ofendido com a situação. Por quê? Porque não viu o pai tomar nenhuma decisão diante daquele fato, aquele mal grave. Exigia uma postura de Davi. Davi foi omisso. Aí ele diz assim, meu pai não vai fazer nada, não? Então eu faço. Ele matou, planejou e matou o seu próprio irmão. E depois levantou uma revolta no reino contra o pai. Se você ler a história, você vai ver que ele acabou sendo morto em uma guerra, ele ficou pendurado entre os galhos de árvore, e Joabe foi lá e atravessou o coração dele, e ele foi morto. E o pai chorou, por quê, meu filho, Absalão, meu filho? Ele não queria que o filho fosse morto, irmãos, mas não adianta chorar, tem que agir. Davi não agiu. E o Senhor está falando conosco que nós precisamos agir para quebrar essa sequência do inferno que talvez aconteça dentro das nossas casas. Entende, irmãos? Quando você olha para a situação aqui de Davi, ele sofreu isso na própria pele, ele sofreu as consequências disso. Ele no terraço possuiu, do terraço ele pecou, ele viu essa mulher e chamou ela para uma situação de adultério, de pecado. E mais à frente você vê que o filho dele, Absalão, quando quis trazer a afronta final ao próprio pai, ao tomar o palácio, ele levou para as concubinas do pai para o terraço. E ali ele possuiu publicamente aquelas mulheres, diante de todo mundo. Todo mundo viu o filho tendo relações sexuais com as mulheres do pai, para humilhar o pai. Olha a raiz, a herança, o hábito, o tipo de sexualidade, de comportamento que Davi permitiu que se perpetuasse de geração em geração na casa dele. Já estou terminando, 5 minutos, nós concluímos. Mas percebam, irmãos, aqui, que o final dessa história nos mostra também algo
muito importante de nós percebermos que Davi, ele não apenas reproduziu uma disfuncionalidade em relação à questão da sexualidade, mas como ele também recebeu isso dos seus antepassados, daqueles que vieram antes dele. Quero ler rapidamente aqui um trecho do livro, bem rapidamente, que resume isso. Diz assim: assim vemos que na genealogia de Davi há pessoas nas várias gerações que não sabem lidar bem com a sexualidade. Raabe, que era prostituta, vendo na sexualidade um negócio e no corpo um objeto. Boaz, seu filho. Boaz era filho de Raabe. Boaz, que por sua timidez não sabia expressar a ternura não verbal da sexualidade. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Nós vimos isso aqui semana passada, né? Jessé, que era pai de Davi. Aí o texto continua dizendo aqui: Jessé, que pode ter adulterado, e Davi, que tinha muitas mulheres à disposição, mas desejou a do vizinho. Por fim, o fato de Davi não vivenciar uma sexualidade saudável levou seus filhos a condutas ainda mais deploráveis nesta área. Amnon estuprou a própria irmã e Absalão usou o sexo com as concubinas do pai como forma de vingança. Nós sabemos aqui que na linhagem histórica de Davi, nós temos aqui personagens polêmicos em suas condutas na área da sexualidade. Raabe era uma prostituta que foi resgatada. Ela teve um filho chamado Boaz, que foi o resgatador de Ruth. Nós vimos isso aqui semana passada. Mas a história de Ruth mostra que Boaz era um homem já mais velho, não tinha tido relação nenhuma, casamento nenhum, muito fora da curva do seu tempo, né? Provavelmente era um homem que tinha algum tipo de dificuldade na sua sexualidade também. Isso foi reproduzido. E dele gerou Obed, que não tem um relato histórico. De Obed gerou Jessé. Há uma possibilidade, não está claro no texto bíblico isso, mas alguns doutrinadores pensam que a forma como Jessé tratava Davi pode ser ligado ao Salmo 51, quando Davi fala que foi concebido em pecado, pode denotar uma situação de que Davi fosse fruto de uma relação extraconjugal do seu pai, Jessé. Por isso que os irmãos rejeitavam Davi, por isso que quando Samuel foi ali procurar Davi, Jessé não apresentou Davi, ele apresentou os outros filhos que eram da relação conjugal padrão, e não da extra. Então, mais uma vez digo, não há na Bíblia claramente dito isso, que Davi foi fruto de uma relação extraconjugal. Há uma suspeita doutrinária disso, mas pode ser que isso tenha acontecido. E a gente vê que Davi manifestou tudo isso na sua vida, na sua sexualidade, e isso foi transportado para a vida dos seus filhos, no exemplo de Amnon com Tamar, estuprando a própria irmã, e no próprio Absalão, matando o irmão e depois expressando isso em uma relação sexual a céu aberto para ofender o seu pai diante de todos os súditos do reino. Percebe, irmãos, como que é grave isso? A palavra de Deus nos ensina em Malaquias que quando viesse aquele que vem no espírito de Elias, e sabemos que na revelação do Novo Testamento, João Batista veio no espírito de Elias, com a obra conclusa de Jesus, nós temos a ambiência de corações de pais ser convertido a coração de filhos. Coração de filhos ser convertido a corações de pais, é o que está escrito em Malaquias, no último capítulo de Malaquias, capítulo 4. E o que pode nos salvar, irmãos, dessa terrível história, que talvez seja parte da sua história, é o fato de Jesus permitir que tenhamos nas nossas casas corações convertidos. Tomara que você saia daqui nessa manhã, pelo menos incomodado, para que o coração de uma esposa seja convertido ao marido. Que o coração de um marido seja convertido ao coração da esposa. Que o coração dos pais verdadeiramente seja convertido ao coração dos filhos
e façam pelos filhos, para os filhos, a melhor entrega, para que o coração dos filhos também sejam convertido aos corações dos pais. E na minha casa, e na sua casa, não se repita a história do rei Davi, que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, tomou atitudes erradas, se colocou no lugar errado, escolheu coisas erradas e sofreu repercussões na sua própria casa. A maldição ali foi transportada. E não foi nada muito mágico. Foi algo fático. Qual é a bênção ou maldição que estamos estabelecendo dentro de nossas casas no dia que se chama hoje? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Irmãos, não tenha dúvida de que nós estamos aqui todos no mesmo nível. Não há aqui uma família que seja melhor que outra. Não há um desafio que você experimente que qualquer pessoa aqui não esteja sujeita a experimentar. Não há tentação que você possa passar por ela e que alguma justificativa que chegue no seu coração, isso é pesado demais para mim. Olha, todos estamos no mesmo barco. Jesus foi tentado em todas as coisas como homem e venceu todas as tentações e foi para a cruz e morreu inocentemente por mim e por você. Nós passaremos por tentações. Mas guarde no seu coração o que a palavra de Deus está nos ensinando. Precisamos tomar posição. Precisamos colocar os nossos pés no lugar certo. Precisamos ouvir os bons conselhos. Precisamos não dar vazão aos desejos pecaminosos que tenazmente nos assedia todos os dias. Ninguém aqui está isento disso. Nem homens, nem bons homens, nem boas mulheres. Mas nós podemos produzir um testemunho que agrada o coração do nosso Deus. E é esse o nosso desejo como comunidade. E é esse o desejo que Deus tem para mim e para você. Feche seus olhos, portanto, vamos orar nessa manhã. Abra o seu coração, fale com Deus. Talvez você esteja num estágio da sua vida que você tem agido como Davi. Se não passeando pelo terraço, colocando os olhos onde não deveria colocar, se posicionando fora do lugar que deveria estar posicionado, vendo o que não deveria ver, homens e mulheres, sugerindo o que não deveria sugerir. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, verdadeiramente habita em meu e em seu coração, ele nos incomoda sim, ele fala. E às vezes nós fechamos os olhos e os ouvidos para aquilo que sabemos que é a verdade de Deus para a nossa vida. E Deus fala comigo e com você nessa hora. É hora de você se arrepender. Sair do lugar errado onde você está. Fugir das más conversações que corrompem os bons costumes. Fugir de onde e da circunstância que coloca você em vulnerabilidade. Entregar-se a Deus, ao propósito. Mas isso depende da sua posição. Deus, nós estamos aqui em comunidade, Deus. Publicamente nós confessamos que
Se não for o teu Espírito, Deus, nós fazemos coisas tal como Davi fez, se não piores. Confessamos, Jesus, que o pecado que tenazmente nos assedia pode nos levar a abismos e mais abismos e mais abismos. E talvez haja aqui no nosso meio pessoas que estejam sendo assediados ou vivendo esses abismos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ensina-nos através da Tua palavra, constranja-nos pelo Evangelho, corrija-nos, ó Deus, enquanto há tempo de não sermos destruidores de nós mesmos e da nossa casa. Pai, abençoe, Deus, os casamentos estabelecidos aqui nessa comunidade, Senhor. Una o coração do marido à mulher, converta o coração da mulher ao marido, leve-os a uma intimidade profunda, verdadeira, constante, intensa. Proteja-os, ó Deus, na intimidade do ser, do casamento, Senhor. Estabeleça, Deus, uma história que faça romper, Deus, outros vínculos que trazemos do passado, Deus, do que vimos nos nossos pais, do que vimos nos pais dos nossos pais. Escreva uma nova história, Deus, através desse povo que te ama e que se reúne em teu nome. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o amor do Pai, que a graça do Filho, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida da sua igreja aqui reunida, Senhor, e em qualquer canto da terra, para a glória do teu nome.